Olá, graça e paz, amados. Eu estou começando um projeto hoje. Eu quero encorajar você a se tornar um homem de oração, uma mulher de oração. O nosso Senhor Jesus, enquanto aqui na terra, ele foi um homem de oração. Em Lucas 6:12, diz que o Senhor Jesus subiu ao monte e passou a noite em oração. Nós temos em Lucas 11, no verso 1, os discípulos pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E daí surgiu a clássica oração do Pai Nosso, que está ali em Mateus capítulo 6. E a partir de hoje eu quero gravar pequenos vídeos e encorajando você a se tornar uma pessoa de oração. Esse trabalho eu quero trabalhar de 3 formas. Primeiro, desmistificar a oração, ensinar sobre a oração e potencializar a sua fé. Desmistificar porque não existe o dom da oração. Geralmente as pessoas acham que o pastor ou alguém, outra pessoa, tem o dom da oração, a oração do outro é mais forte. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, olha, a sua oração tem poder. E você não imagina quantas coisas você pode fazer através da sua oração. Não existe oração sem poder. O que existe é oração com fé e oração sem fé. E a oração sem fé, a Bíblia diz que não adianta pedir se a pessoa não tem fé. Mas em Hebreus 11:6 diz que aquele que sem fé, fala assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe e segundo, que Ele é galardoador ou presenteador daqueles que o buscam. Então, de fato, a sua oração tem poder e Deus está esperando você para esse momento de comunhão com Ele. E eu quero, através de vídeos curtos, ajudar você a desenvolver uma vida poderosa de oração. Por que eu estou fazendo isso? Porque muito sofrimento pode ser evitado através de uma vida de oração. E qual o obstáculo maior para uma vida de oração? A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Ela não gosta de orar. É uma batalha travada. A nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela gosta do pecado, mas ela foge da oração. E quando você vai dobrar o joelho, ela chega a gemer. Mas eu quero dizer para você, primeiro, se você tiver uma vida de oração, você vai evitar ansiedade, confusões, problemas, conflitos. Muito sofrimento pode ser evitado através de uma vida de oração. E você vai ganhar paz interior, assertividade, direção para a sua vida, cura, livramento, provisões. É muito linda a vida de oração. É a vida que Adão e Eva tinham ali no jardim antes do pecado. Eles tinham comunhão com o Senhor. E ainda hoje o Senhor quer ter também comunhão com você. E hoje essa intolerância que existe no mundo, no trânsito, nos casamentos, nas famílias, toda essa impaciência, essa intolerância e tanto sofrimento é exatamente a falta da oração, a falta da comunhão com Deus. Eu aprendi através de um jovem, Vinícius, o pastor dele falava com os jovens: vocês precisam fazer o TSD, que significa tempo a sós com Deus, ou seja, ler a Bíblia e orar. É aquela via de mão dupla. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Isso é relacionamento. E Deus não quer religião, Ele quer relacionamento. E você desenvolvendo uma vida de oração, isso vai te tornar uma pessoa forte interiormente, vai te trazer uma paz muito grande interiormente e vai ser uma bênção. Você vai ver milagres acontecendo. Só que a diferença nossa é que nós não estamos correndo atrás dos milagres. Nós queremos o abençoador, o dono dos milagres, essa comunhão com Ele. Então nós não gastamos tempo na oração. Na verdade, nós investimos tempos na oração, é um investimento.
Há um autor que diz que você pode fazer mais em 4 horas depois de uma oração do que em 5 horas sem uma oração. E você deve orar por tudo. Às vezes para comprar uma caneta, mas eu preciso orar para comprar uma caneta? Não é que você precisa orar, mas você pode orar. E se tudo aquilo que foi importante para você também é importante para Deus. Lembre-se que lá no Jardim do Éden, Deus fez aquela roupa para Adão e Eva. Ora, se Deus se importou com coisas tão simples, que era um vestimento que eles se achavam nus após o pecado, eles estavam escondidos de Deus, e Deus então fez roupas para eles. Tudo aquilo que incomodar o seu coração, tudo aquilo que preocupar você, é motivo também da preocupação de Deus, porque Ele é um Pai perfeito que quer cuidar de você. Você pode colocar isso em oração. E você tem 2 maneiras de fazer as coisas. Você pode fazer as coisas do seu jeito, e você pode fazer as coisas do jeito de Deus. Você pode fazer as coisas do seu jeito sem orar, ou você pode orar e fazer as coisas do jeito de Deus. É como essa batalha que nós falamos, a batalha travada do espírito com a carne e com a nossa natureza pecaminosa. Você pode escolher não orar, ou você pode escolher, subjugar a carne e fortalecer seu espírito, e o espírito subjugar a carne. E aí você vai ter uma vida de harmonia, uma vida equilibrada, e as bênçãos virão sobre a sua vida, sobre as pessoas que estão próximas a você também. Nesse momento, nesse primeiro vídeo, quero falar com você sobre preparar um ambiente, a atmosfera da oração. A partir de hoje, separe um tempo, um lugar. Jesus orienta que seja o quarto, Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Ele não falou para desligar o celular, porque ainda não tinha celular, mas desliga o seu celular ou tira o som, o volume do celular. Prepara o ambiente ali para você orar. Eu costumo, minha esposa e minha filha já estão acostumados a me ver orando e sabe, eu tenho um ritual. Eu tenho 2 almofadinhas, uma que eu ponho no joelho, outra nos pés, porque um pastor orava muito e acabou tendo problema no joelho, que ele orava muito de joelho, se deu um problema nos seus joelhos, mas ele se tornou um pastor, que eu não vou citar o nome aqui, mas é uma referência no Brasil e fora do Brasil. Eu tenho essas almofadinhas para eu ajoelhar, mas se você não pode ajoelhar, hoje eu pastorei uma igreja pequena e lá eu sou mais jovem, eu tenho 62 anos, eu sou o garoto, o caçula dessa igreja. Então muitos irmãos já não conseguem orar de joelhos, mas eles são tão firmes na oração, porque a palavra de Deus diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então não é orar ou no monte, ou orar ajoelhado, mas é o seu coração, a sua reverência, o seu temor e sobretudo a sua confiança de que Deus está ouvindo e vai atender a sua oração. Você tem um Pai que ouve as orações, e o Senhor Jesus disse, ao que pede, recebe, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Pois ao que pede, recebe, ao que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então você prepara um ambiente. Minha sugestão é que você coloque, se você for a joelhos, separe uma almofada para você orar. Eu particularmente, eu gosto de uma música ambiente, e eu tenho no meu celular uma pasta escrita Music Prayer, que é oração, são músicas de oração, e se eu vou ver se na edição eu consigo pôr a sugestão de uma música, na verdade um adorador que eu gosto muito dele, das músicas de adoração, e eu vou colocar essa sugestão, eu creio que vai aparecer na edição. Se não aparecer, pode me chamar no privado, de alguma forma eu envio para você. Tá? Tem uma música chamada In His Presence, na presença de Deus, acho que é Dept, que eu não sei pronunciar bem, mas é uma bênção. Eu coloco essa música suave, e se durante o dia, em algum momento, eu com essa canção, esse instrumental, já me dá vontade de ajoelhar e orar. Eu gosto de orar com esse som ambiente, mas isso é uma coisa opcional. Eu gosto de deixar também um caderno para anotar, gosto de deixar também ali um outro caderno com nomes de pessoas que eu preciso orar e que me pedem oração, e assim eu sigo aquela instrução de Jesus. Também fecha a porta do quarto e é meu momento com Deus. Na verdade, é muito difícil às vezes chegar a esse momento. O inimigo, a nossa alma, a nossa carne não quer orar.
Então parece que tudo é mais importante, o celular o tempo todo, mensagens, mas nós precisamos priorizar esse encontro com Deus, porque é a partir daí que nós vamos ter a direção, discernimento e a paz, porque ninguém pode dar aquilo que ele não tem, e a gente não vai transmitir paz se a gente não tiver paz. E quando você vai orar, você está indo ao encontro da paz, porque você está lançando para o Senhor toda a sua ansiedade, como diz o texto, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, quando você lança diante do Senhor a sua ansiedade, você então levanta dali confiante de que Deus ouviu, você entregou aquela situação na mão do Senhor, e no outro dia você talvez vai orar de novo por alguma situação que não foi resolvida, e orar até que seja resolvida, ou que Deus trabalhe no seu coração, que aquilo tem que ser daquela forma. Porque a oração ela vai fazer uma das duas coisas: ou ela vai mudar a situação, ou ela vai mudar o seu coração em relação à situação. Então o importante é estarmos buscando essa paz. Primeiro, priorizar esse encontro com Deus, e a gente vai desenvolvendo isso. A primeira vez que eu coloquei um relógio para ver quanto tempo eu orava, eu vi que eu não orava nem 5 minutos. E me veio à mente aquela palavra do Senhor Jesus dizendo: nenhuma hora pudestes velar comigo, né? E eu passei então a cultivar mais um tempo na oração, e hoje, graças a Deus, eu consigo superar essa 1 hora e nem vejo que o tempo passou, e quando eu me levanto me sinto forte, me sinto feliz, eu sinto paz no meu coração e vejo Deus conduzindo o meu dia. E no final também eu gosto de agradecer. Muitas vezes eu gosto de voltar no mesmo lugar para ajoelhar e agradecer, porque se você pede a Deus que abençoe o seu dia, Ele abençoa, no final você precisa voltar e agradecer. Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. E essa gratidão, esse lembrar de agradecer, Ele nos ajuda a crescer também na fé. E eu quero encerrar esse primeiro vídeo, que é uma introdução, mas eu quero citar para você que você pode talvez dividir a sua oração em 3 momentos, como eu aprendi a fazer. Não é obrigatório, a oração é livre, é uma fala sua com Deus, do seu jeito. Mas eu costumo dividir minha oração em 3 momentos. Primeiro, adoração e louvor. Segundo, confissão. E terceiro, intercessão. Primeiro, adoração e louvor. Adoração e louvor não são iguais. Louvor, nós louvamos a Deus pelo que Ele fez. Adoração é reconhecimento de caráter. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Ele é santo, Ele é justo, Ele é misericordioso. Então nós entramos na oração louvando e adorando ao Senhor, como Jesus diz, Pai Nosso, né? Ele não diz Pai Meu, mas Ele colocou o Pai Nosso, porque Ele é meu Pai, Ele é seu Pai. E você então entra adorando a esse Pai Celestial, louvando a esse Pai Celestial, que Ele é de fato digno de todo louvor e de toda adoração. Ele é o Criador, Ele é o sustentador da vida. E também depois da adoração e louvor desse primeiro momento, nós entramos com a confissão. Confessar é repetir com os lábios, é concordar com Deus sobre os nossos pecados. E muitas vezes nós pecamos por varejo e pedimos perdão por atacado. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Mas não é assim, nós precisamos gastar mais tempo na confissão, porque o salmista diz que se eu contemplar a vaidade, ou se eu manter a vaidade no meu coração, o pecado no meu coração, se eu não confessar, o Senhor não vai me ouvir. Eu preciso confessar o meu pecado, e confessar é repetir com os lábios. Então, naquele momento que eu estou orando, depois de ter adorado e louvado a Deus, eu vou então confessar o meu pecado. E qual pecado? Todo o pecado que o Espírito Santo trouxer à minha mente naquele momento. Não importa se foi cometido naquele dia ou há 10, 20 anos atrás. Se o Espírito Santo trouxer ao meu coração, eu preciso confessar. Agora, uma vez confessado, eu preciso entender que eu fui perdoado. Porque a palavra de Deus diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, né, e purificar a nossa vida aí. Então, confissão. Os sacerdotes, na época do tabernáculo, eles tinham uma bacia que antes deles ministrarem, eles precisavam se lavar. Ou seja, antes deles intercederem pelos outros, eles precisavam se lavar, e eu também.
aprendi que antes de eu orar por tantas pessoas, eu preciso lavar minhas mãozinhas e meus pezinhos. Eu preciso me banhar no sangue de Cristo, eu preciso confessar os meus pecados. Agora, uma vez que eu fiz adoração e louvor, confessei os meus pecados e fui purificado, porque confessei com o coração, repeti com os lábios, concordei com Deus sobre as minhas faltas. Agora sim, agora eu estou limpo, purificado e eu posso orar pelas pessoas. E para quem eu devo orar? E aí eu imagino que é como você joga uma pedra num lago e ela vai abrindo, né, aquelas ondas. Eu creio que assim você começa orando por você, pela sua família, e vai orando por amigos, familiares, pessoas e até você ir para as nações. Porque através da oração nós passamos a ver o mundo como Deus vê. A essência do pecado é o egoísmo. Se o meu umbiguinho está bem, então está tudo bem, não me importa o que está acontecendo lá fora. Mas a cruz é exatamente assim, à medida que eu cresço na vertical, eu cresço também na horizontal. À medida que eu me aproximo de Deus, eu vejo como Deus vê os povos, as nações, o sofrimento no mundo inteiro. Então nós passamos a orar por todas as pessoas, indiferente se são cristãos ou não, passamos a orar pelo mundo, oramos pelos missionários, oramos pela igreja do Senhor, oramos por todos que estão sofrendo nos hospitais e em todos os lugares, oramos pelos que estão em autoridade e oramos pelas crianças, pelos jovens, e aí não há limite para a gente parar de orar. Agora é necessário que quando você dobrar seu joelho ou quando você tiver seu momento a sós com Deus, você precisa crer que quando você está orando, Deus está ouvindo e Deus responde a sua oração. Talvez você não vai ver naquele momento, talvez também a sua resposta não chega de imediato, porque Deus não é entregador de pizza, que assim, já passou 5 minutos, vou cancelar. Não. Deus trabalha no tempo para exibir a sua glória. Deus é dono do tempo. Então, quando Isaías enxergou Deus, ele viu Deus assentado no alto sublime trono. Ele estava sentado, ele estava tranquilo, porque Deus está em perfeita harmonia e paz com ele mesmo. E ele é dono do tempo e age no tempo, mas ele age na hora certa, no tempo certo. E ele ouve as orações. Então, eu quero que você comece a desenvolver essa fé. E a partir de hoje, quero te encorajar a se tornar um homem de oração ou uma mulher de oração. Eu conheci uma missionária, uma pessoa nos Estados Unidos, eu conheci. Ela desenvolvia um ministério e ela falava assim, eu só preciso de uma pessoa numa casa orando. Uma única pessoa, não precisa que toda a família esteja orando, seria o ideal. Mas eu preciso que tenha pelo menos uma pessoa orando sobre aquela casa. E eu espero que na sua casa, na sua família, essa pessoa seja você. A partir de hoje, acompanhe os próximos vídeos e tome esse propósito no seu coração e Deus vai te abençoar muito. Você vai se tornar muito forte interiormente. Você vai experimentar uma paz que você nunca mais vai querer deixar, porque você não vai mais correr atrás da bênção, você vai ter o abençoador. Você vai ter paz no seu coração, você vai ter direção, você vai ter assertividade, você vai ter felicidade. Que a felicidade não está no ter, mas no ser. E a felicidade é a presença do Senhor, é a comunhão com o Senhor. Então eu te encorajo a ir ao encontro da paz com o Senhor todos os dias. Em breve estarei lançando os próximos vídeos e eu gostaria que você acompanhasse, mas desde já comece sua vida de oração. E você aprende a orar orando. À medida que você for para a oração, o Senhor mesmo vai te orientar e vai te conduzir da forma como Ele quer te usar e Ele vai te abençoar. Que Deus assim o abençoe, no nome de Jesus.